Olá para você que está nos assistindo em mais esse episódio da Fundação FAT sobre destinos turísticos inteligentes. É uma alegria compartilhar com vocês um pouco das minhas últimas pesquisas e dos meus trabalhos. Eu sou o Douglas Dias, sou consultor da Fundação FAT, atuo na área de hospitalidade e de educação profissional já há pelo menos 20 anos. Venho acompanhando alguns projetos de desenvolvimento turístico e desenvolvimento de soluções para o turismo relacionados à governança pública aqui no estado de São Paulo. E esse nosso encontro de hoje é para poder falar sobre os protocolos de destinos turísticos inteligentes. Eu sou bacharel em lazer e turismo pela Universidade de São Paulo, tenho uma especialização em gestão empresarial, também tenho um mestrado em educação profissional e venho aí há pelo menos 10 anos atuando, pesquisando, tanto a educação profissional quanto o setor de hospitalidade, que é um setor em amplo desenvolvimento no país e também no nosso estado de São Paulo, onde as políticas públicas de turismo e a atuação do poder público têm sido cada vez mais evidenciadas e permitindo a expansão de municípios de interesse turístico, de instâncias turísticas, e daí a importância e a relevância de conversarmos hoje sobre os destinos turísticos inteligentes. O destino turístico inteligente é um protocolo internacional que vem da Espanha, né, mais especificamente como destino de referência a cidade de Madrid, e que pela primeira vez propõe o desafio do poder público e das demais esferas, né, o terceiro setor e o setor privado, em constituir um modelo de gestão para que o turismo possa se desenvolver de uma maneira inteligente. Nasce um pouco também ali no condão, na cauda, né, da ideia de uma smart city, no conceito de smart cities, de cidades inteligentes, mas se aprofunda na questão da experiência do turista, do planejamento turístico, da acessibilidade do turismo, da sustentabilidade do turismo. E o Brasil adota esse modelo espanhol e, mais recentemente, cria a sua própria cartilha nacional para orientar os municípios de como se estruturar, ou melhor, como organizar a sua governança municipal em turismo para poder se destacar como um destino turístico inteligente. Quando a gente fala de governança, aqui o conceito também é expandido, não se fala só de gestão municipal, mas de todos os atores da governança, leia-se os integrantes do Conselho Municipal de Turismo, as entidades de classe, os empresários, a sociedade civil organizada, que vão atuar diretamente no destino, e aí não só o município, podendo ser um destino regional, envolvendo mais de um município, mas que vão propor ações, projetos, programas e principalmente serviços em que o município consiga atender aos protocolos de destino turístico inteligente. Então, nós temos hoje no Brasil muitos municípios que têm se destacado nacionalmente e internacionalmente como importantes destinos turísticos que têm forte atratividade para o turismo, já tem um fluxo de turismo consolidado, mas que ainda sofrem alguns desafios em relação a como se destacar nesse mercado tão competitivo, uma vez que se há a expansão do turismo e há a expansão de destinos, mais destinos vão concorrer entre si. E essa nossa conversa de hoje é para mostrar um caminho possível para aumentar essa competitividade turística, que é a adoção dos protocolos de destino turístico inteligente. Importante também frisar que antes de se iniciar, né, ou de se tomar essa decisão pela governança de implantar os protocolos de destino turístico inteligente, é salutar conhecer o diagnóstico da sua governança, saber como o seu plano municipal ou regional de turismo está sendo implantado, acompanhar os resultados, ter um plano de desenvolvimento turístico que seja aderente a essa proposta, ter também um bom arcabouço legal para poder desenvolver outras atividades, principalmente aquelas relacionadas à sustentabilidade no município. Ter uma estrutura de gestão capaz, né? E aí estamos falando de uma Secretaria Municipal de Turismo, uma Diretoria Municipal de Turismo, capaz de atender a esses protocolos, desenvolver essas soluções, desenvolver projetos e programas ligados às temáticas de destino turístico inteligente.
Também é importante que o gestor público ele considere o atual estágio do seu sistema de gestão das informações turísticas, para que ele possa ter rapidamente a tomada de decisão evidenciada nesses dados, e isso também tem a ver com o destino turístico inteligente, pois envolve a ação e reação do turista durante a sua experiência no destino. Então, esse nosso papo de hoje é para aquele município que quer ter um diferencial, que tem uma maturidade de governança de turismo consolidada no seu território, e aí estamos falando desse arcabouço legal, dos planos municipais e regionais de turismo, de um bom plano de desenvolvimento turístico em ação, atuação forte de um conselho municipal de turismo, atuante e que entregue resultados, e estamos falando de um município que se permita investir em algumas soluções, em algumas melhorias, para poder atender esses protocolos. Resolver, né, ou tentar desenvolver um plano de destino turístico inteligente também não é uma ação que vai envolver só a Secretaria de Turismo, muito pelo contrário. Além da governança de turismo, um comitê local deve ter uma atuação muito forte na iniciativa do destino turístico inteligente. Estamos falando de secretarias de transporte, secretarias do verde e meio ambiente, secretarias ligadas à área de tecnologia da informação, porque muitas das ações que são demandadas para se desenvolver o plano de destino turístico inteligente envolvem a agenda e principalmente o envolvimento de recursos humanos ou financeiros de mais de uma pasta no município. Então, aquele gestor público que quer chegar a esse nível de excelência, né, a esse nível de reconhecimento internacional, que é atender a todos os requisitos do protocolo de DTI, precisa ter também uma equipe muito colaborativa, né? Então, tem uma liderança muito bem engajada para poder subsidiar as ações que vão sendo demandadas pelo DTI. Boa parte do que nós vamos falar aqui hoje está referendado pela cartilha de desenvolvimento turístico do Ministério do Turismo, e a gente vai, grosso modo, aqui falar desses eixos fundamentais de desenvolvimento. Vamos falar sobre algumas ações importantes, né, e trazer alguns exemplos sobre os eixos fundamentais do protocolo de destino turístico inteligente, ligado à sustentabilidade, à acessibilidade, à inovação, à tecnologia, à própria governança do turismo, e também falar sobre esses eixos que são chamados muitas vezes de eixos adicionais, que aqui no modelo brasileiro foram incorporados, que tem a ver com a segurança, com a mobilidade com os transportes e com a promoção, o marketing e a criatividade. Então, vejam vocês que estamos falando de uma série de ações que dentro de uma gestão municipal vai se refletir em programas e projetos, muitas vezes ligados a temas que fogem da pasta, né, ou da área de atuação da Secretaria de Turismo. Vamos começar falando sobre sustentabilidade. Então, esse é um dos eixos fundamentais do DTI, dos protocolos de DTI. E quando se fala em sustentabilidade, estamos falando da sustentabilidade tangenciando todos os aspectos ambientais, econômicos e sociais daquele destino. Então, muitas vezes, as ações ligadas à erradicação do trabalho escravo ou às melhores condições de trabalho em alguns destinos, que estão lá ligados a outra secretaria, vão impactar diretamente no cumprimento desses protocolos aqui, desse eixo de sustentabilidade. A mesma coisa vale para os aspectos ambientais, que tem uma pauta, uma agenda ligada muitas vezes à Secretaria de Meio Ambiente do município e não necessariamente à Secretaria do Turismo, mas que o cumprimento dessas pautas é fundamental para poder se chegar ao nível de excelência de um protocolo de DTI. Portáveis. Também é importante nesse eixo de sustentabilidade reconhecer e validar, né, quais são esses projetos e programas de sustentabilidade ambiental, econômica em desenvolvimento no município, os projetos e a legislação ligada à preservação dos recursos naturais e do patrimônio material e imaterial, natural e também cultural daquele município, e também do bem-estar da comunidade local. Vejam que esse desafio é um
primeiro desafio a ser cumprido pelo município quando se fala em DTI, e a gente ainda tem mais 8 para falar, né, antes de completar os 9. Muitas vezes, né, os municípios os quais a gente atende, eles falam, poxa, mas eu não estou nesse nível de maturidade, como é que eu vou criar um plano de DTI nesse lugar onde eu estou hoje? E aí é onde está essa oportunidade de expandir essa compreensão e de tentar abranger no planejamento de governança questões muito amplas para que, num futuro a médio e longo prazo, essa gestão consiga colher esse resultado do protocolo de DTI. Outro eixo importantíssimo para poder atender os requisitos de um destino turístico inteligente é a acessibilidade. E aí a gente está falando, sobretudo, né, de acessibilidade às pessoas com deficiência, de acessibilidade do ponto de vista de infraestrutura, nos atrativos, nos modais de transporte, nos terminais de desembarque, também nos meios de hospedagem. Então, olhar para aquela oferta turística no destino e validar, né, de que forma essa oferta ela é acessível. E aí não só acessível para as pessoas cadeirantes ou para as pessoas com mobilidade reduzida, mas outras ações ligadas também a, por exemplo, audioguide para pessoas cegas, então desenvolvimento de produtos e de conteúdos onde as pessoas cegas possam ter uma experiência de turismo mais genuína. O mesmo vale para pessoas surdas, né? Então, treinamento de alguns guias ou a certificação de alguns guias em Libras. Outros protocolos também atrativos ligados às questões de déficit de atenção, de autismo. Tem uma sala de descompreensão ou tem algum projeto voltado para ajudar as pessoas que têm TEA e chegam no destino, está cheio de pessoas, aquela movimentação, existe um planejamento para atender também as demandas de descompressão dessas pessoas. Um caso interessante que a gente tem aqui em São Paulo é um parque infantil que criou uma sala para descompressão. Então, embora tenha todos os brinquedos lá dentro do atrativo, tem uma sala com silêncio, com poucas cores, onde as crianças com transtorno do espectro autista vão se sentir mais confortáveis. Falando do próximo eixo, o eixo de inovação, e essa palavra vem carregada de muita expectativa. Grosso modo, a inovação aqui no turismo se refere a essa capacidade de introduzir novidades e melhorias nos serviços ligados aos atrativos, ou até mesmo à infraestrutura de apoio, como centrais de informações turísticas, aplicativos dentro do destino para facilitar o acesso à informação e na gestão do destino. É também o envolvimento da economia criativa no território, então buscar esse resgate do artesanato local, da culinária local, e de que forma essa experiência do que é genuíno, do que vem da indústria criativa, está integrado com esses roteiros de visitação, com o produto turístico naquele destino. Então, aqui no item de inovação, muitas vezes o gestor, a governança do turismo, vai também lançar aí um braço, né, um abraço muito efetivo com a Secretaria da Cultura, com a Secretaria de Economia Criativa, se o município tiver, ou até com a diretoria ou a secretaria ligada à infraestrutura de TI, para saber de que forma essas inovações, essas ferramentas tecnológicas podem ser incorporadas na experiência do viajante, na experiência do turista, e vão melhorar e vão criar um referencial de como esse destino ele inovou em relação ao seu produto, né? Então, a experiência no atrativo, ou a sua forma de gestão, com aplicativos, com outras soluções informatizadas que auxiliem o turista e o próprio trade turístico, né? O mercado de turismo local, a desenvolver essa roteirização. Então, o eixo de inovação é um eixo importantíssimo e é ele também que muitas vezes cria o destaque, né, do lançamento do protocolo de DTI, uma vez que, quando se fala de inovação, a gente cria, obviamente, um diferencial competitivo para aquele destino. Próximo eixo, o eixo de tecnologia. E aí, estava falando de inovação, falei de tecnologia, mas aqui, muitas vezes, a tecnologia é aplicada e embarcada na coleta e análise de dados. Ou seja,
Não basta ter um sistema de gestão de informações turísticas que faça periodicamente o acompanhamento dos dados, das pesquisas sobre oferta e demanda. Mas é preciso ter uma plataforma tecnológica de como esses dados são analisados, de como eles são utilizados. Então, estamos falando aí de ferramentas de business intelligence, de algumas vezes, dependendo do tamanho do município, ferramentas de big data aplicadas a essa avaliação, a essa coleta, a análise e a avaliação dos dados do destino. Tudo isso para quê? Para manter uma constância de otimização da sua infraestrutura, para facilitar a comunicação, para poder tomar decisões mais ágeis. Estamos falando de um destino turístico, então, que tem um suporte de TI como um eixo estratégico para o seu desenvolvimento. Então, a princípio, quando se fala em desenvolver turismo, a gente pensa, a gente precisa ter uma melhoria no nosso atrativo, a gente precisa ter uma melhoria nos meios de acesso, melhorar as estradas, melhorar os meios de transporte no destino. É importantíssimo se ter uma oferta muito vasta de acomodação, porque as pessoas virão para a nossa cidade e vão pernoitar. Tudo isso é importante. Mas aqui, quando se fala em destino turístico inteligente, o eixo de tecnologia tem o mesmo peso, tem a mesma importância e a mesma validade. E aí, durante esse trabalho, né, de se preparar esse plano para o desenvolvimento turístico, é importantíssimo que o município avalie as suas iniciativas, né, a sua infraestrutura tecnológica para essa tomada de decisão, para a análise desses dados. Às vezes o município já tem um observatório de turismo, mas quais são as ferramentas que suportam esse trabalho do observatório no back-office? A gente tem feito pesquisas em loco, no papel, e tabula tudo no Excel ou em outra ferramenta gratuita, e a partir daí a gente cria relatórios? Ou será que eu já tenho à disposição um dispositivo móvel, um formulário online, onde eu vou trabalhar com esses dados, e mais do que isso, vou armazenar esses dados, vou construir históricos, vou produzir análises, vou ter uma ferramenta de análise por trás, para entender melhor a minha demanda turística, qual é o perfil do meu visitante, qual é o tempo médio que ele fica no destino, o gasto médio desse visitante, os atrativos, os roteiros, quais são as principais melhorias que eles nos apontam. E do outro lado também da minha oferta, né? Dados sempre atualizados da oferta hoteleira, da oferta de atrativos, da infraestrutura de apoio, restaurantes, lojas, conveniências, centrais de informações turísticas. Então, a tecnologia como uma grande aglutinadora dessas informações essenciais para o turismo. E aí, lembrando a todos vocês que o turismo tem essa natureza de complexidade, de lidar com informações públicas, privadas, e também com as informações que estão relacionadas aos seus visitantes. Então, estamos falando muitas vezes de grandes conjuntos de dados que não podem mais ser ignorados no momento atual do nosso planeta. Então, para você que está de olho aí em desenvolver um protocolo de DTI, saiba que também a diretoria de TI ou a Secretaria de Tecnologia da Informação do seu município é um parceiro fundamental para conseguir cumprir esses requisitos. E outra coisa também, né, ligada à tecnologia. Às vezes, para nós que não somos da tecnologia, a solução está muito distante. E quando começa a se trabalhar junto, né, daí o começo da minha fala, a importância dessa governança, da liderança, esse trabalho conjunto pode mostrar que a tecnologia já está pronta e que o destino está a um curto prazo de desenvolver uma solução tecnológica que seja realmente capaz de aprimorar a sua gestão. Então, uma boa conversa, um bom alinhamento, uma clareza, né, de que tipo de dados são relevantes para essa governança, podem transformar essa agenda em algo mais fácil do que se parece a princípio. Bom, para não repetir a palavra, mas já repetindo, o próximo eixo que a gente fala é da governança. A governança é aquela instância de decisão no destino que engloba tanto a gestão estratégica quanto o planejamento eficiente do destino. Ela é composta muitas vezes por atores públicos e privados e garante a eficácia e a coordenação das ações. Então, a governança ela não é realizada somente pelo secretário municipal de turismo ou pelo diretor municipal de turismo. Não. Ela é um modelo de governança, né, de gestão, que envolve atores do setor público e privado, que planejamento de acompanhamento de ações, onde várias vozes do setor
vão ser ouvidas, vão ser consideradas para poder criar essa pauta e acompanhar principalmente essa pauta da governança. Não é fácil fortalecer os processos de governança em um destino, não é fácil manter uma governança engajada e atuante, mas quando isso é possível, sem dúvida, em médio e longo prazo, a história, né, os resultados do turismo, eles se tornam muito mais evidentes e muito mais positivos naquele destino. Então, para quem ainda não pensou na sua instância de governança, na hora de aplicar os protocolos de DTI, é a hora de avaliar a atuação dessa governança, se todos os atores da cadeia estão envolvidos nessa governança, como guias de turismo, associação de meios de hospedagem, associações de bares e restaurantes, né, ou de bar e restaurante, do transporte, do receptivo, do gerenciamento, toda essa cadeia do turismo que vem compor o setor de governança. Né, os organizadores de eventos, né, as empresas organizadoras de eventos, esse calendário de eventos. Então, como essa governança, ela planeja de forma eficiente essa atratividade e acompanha esses resultados do destino turístico. Então, trabalhar com governança não é fácil, porque envolve atores de diferentes setores e de diferentes instâncias de poder, mas é a metodologia mais indicada e que dá melhores resultados quando se fala numa gestão pública de turismo eficiente. Então, para você aí também que está nos escutando hoje e que está em dúvida sobre a sua maturidade, né, o nível de maturidade da sua governança, é importante a gente falar antes sobre como fortalecer esses processos de governança em turismo naquele destino, tá bom? Vamos agora entrar num eixo adicional que entrou no modelo brasileiro, mas um eixo que conta muito da nossa história e da nossa imagem internacional do turismo, que é o eixo de segurança. Estamos aqui falando do conceito de segurança não só ligado à segurança pública, né, aos indicadores de violência naquele destino, mas para se realizar as atividades turísticas, principalmente aquelas ligadas ao ecoturismo, aos esportes de aventura. E aqui, na implantação de um plano de destino turístico inteligente, é importante se avaliar as medidas de controle e mitigação e diminuição de riscos que são implantadas nos seus atrativos, nos seus meios de transporte, nos seus meios de acesso, né? Além de fornecer informações de segurança aos turistas. Então, o turista chega no destino, ele não sabe que tem uma planta que é venenosa naquela trilha de ecoturismo, ele não sabe que em algum momento pode acontecer uma tromba d'água no rio quando ele está fazendo um passeio de caiaque. Então, buscar, né, informar e fornecer ao turista esse tipo de informação. E mais do que isso, né, não esquecer de cumprir os protocolos de contratação, usar somente empresas com cadastro ativo, né, no Cadastur, ter também os guias de turismo, que são guias reconhecidos, né, que são guias oficiais do destino, que têm autorização para guiar grupos, diminuindo esses riscos e principalmente criando uma experiência turística segura. Então, quando o destino olha muitas vezes para os seus atrativos, eles falam: nossa, esse atrativo é maravilhoso, a gente quer receber agora 50 mil pessoas por dia, mas será que a capacidade de carga daquele atrativo compatível com essa intenção da demanda? Será que o aumento do volume de visitantes não pode colocar em risco as pessoas e também os moradores por várias questões? Então, quando se faz a implantação do protocolo, é importante avaliar, né, quais são as políticas de segurança, como é que são feitos esses planejamentos no seu destino, para que cada vez mais a gente entregue uma experiência turística segura e que tenha aí um reconhecimento dentro desses protocolos. Próximo eixo importantíssimo para se falar é o eixo de mobilidade e transporte. E esse eixo, muitas vezes, é um desafio muito grande para aquele município. Por quê? Se ele não tem ainda um fluxo turístico que seja constante, um volume, né, uma demanda turística muito grande, ele provavelmente não tem linhas de transporte e de mobilidade que são oferecidas com frequência aos seus principais atrativos.
No caso do Brasil, a gente tem, por exemplo, como um dos principais destinos de referência para protocolo de DTI, a cidade de Curitiba, que há décadas é conhecida por ter uma infraestrutura de transporte e uma gestão inteligente nos seus meios de transportes. Então, a gente só vai conseguir ser DTI se eu chegar no nível de Curitiba? Não, mas você precisa chegar num nível que atenda com qualidade os itens de mobilidade e transporte para o seu fluxo turístico. Não dá mais para ter um destino que tenha ônibus sendo ofertados em somente 2 horários na cidade, né? Então, poxa, eu quero levar o grupo para conhecer o meu sítio arqueológico, mas o ônibus só passa 2 vezes por dia. Como é que eu vou organizar um roteiro de sítio arqueológico com almoço na comunidade local, né? Como é que essas empresas que vão trabalhar com transporte turístico, elas também vão se organizar naquele território? Como é que é essa oferta de mobilidade e transporte, tanto público quanto privado? Algumas cidades, como a cidade de São Paulo, têm investido em ônibus, né, para poder oferecer um sightseeing, para poder oferecer um circuito turístico nos seus atrativos. E tem descobrido, né, quão desafiante é saber o melhor horário de partida, a quantidade de paradas nos destinos, como é que se mantém esse fluxo para atender essa experiência do turista. Então, aqui, né, é importante que a gente tenha junto, né, da governança do turismo, as empresas de transporte, as secretarias de transporte, muito unidas e pensando que a gente está falando agora não só de um transporte para o morador, para atender as demandas da cidade, mas para um transporte que vai atender as demandas do turista, que nem sempre são iguais em relação a horários, em relação a itinerários, em relação à expectativa de conforto. Né? Então, internacionalmente, nós estamos falando de ônibus de categoria turística, com ar-condicionado, né? Muitas vezes com um serviço de multimídia na poltrona. E aqui no meu município, que tipo de mobilidade de transporte a gente tem a oferecer? Tá? Então, nessa hora é hora de se avaliar, e muitas vezes os grandes investimentos eles vão estar ligados aqui, né? A essa mudança, a essa transformação da mobilidade no município, né? Interligação dos seus atrativos com os modais de transporte da cidade, porque muitas vezes o transporte foi, durante décadas, pensado para atender o fluxo do trabalho, não para atender o fluxo do meu atrativo. E agora que eu estou desenvolvendo esse turismo? Como é que eu vou fazer a oferta de mobilidade, de transporte na cidade? E aí, estamos chegando ao final aqui do nosso encontro e vamos falar de um eixo que vai falar de promoção, marketing e criatividade. A gente já falou do eixo de inovação, mas aqui, mais uma vez, no modelo brasileiro, a gente fala de incorporar ações, estratégias de marketing digital e comunicação para promover o destino de forma mais interativa e principalmente criativa. E aí vem a palavrinha de grande importância desse eixo, valorizando a identidade local e as experiências autênticas. Estamos falando do quê? Estamos falando de criação de conteúdos digitais que vão promover o destino, muitas das vezes com fomento de produção orgânica, pelos próprios guias, pelo próprio trade, até pelos moradores da cidade, né? Demonstrando de uma forma criativa o que aquele destino tem para oferecer. Então, claro que as campanhas de publicidade e marketing continuam sendo importantes, né? E a veiculação em veículos de mídia também são importantes para promover esse destino. Mas esse fomento da governança e esse relacionamento da governança com os diferentes atores e com os diferentes partícipes no território, sem dúvida pode colocar esse destino num patamar muito especial de diferencial competitivo. Então, aqui é a hora de unir, né, as estratégias de comunicação, chamar a Secretaria de Comunicação, chamar os influenciadores digitais, chamar todos esses participantes da governança e falar o que a gente tem de mais criativo e de mais atraente para o nosso turista para mostrar nos nossos conteúdos de promoção. E aí, quando a gente faz um resgate histórico, né, a gente quando se fala da imagem do Brasil, muitas vezes se fala, é o destino de sol e praia, mas a gente tem uma extensão de litoral muito vasta. E a sua praia, o que só ela tem que vai fazer
o visitante ir lá conhecer a praia. E se você não tem praia, lá na sua região de montanha, o que é que tem escondido naquela caverna? O que é que tem na sua cidade, aquele jeito de viver, aquele evento gastronômico, aquele acontecimento, aquela cultura, né, que está dentro da identidade, que só lá no seu território o turista vai poder experienciar. Então, nesse eixo, a gente precisa olhar para esse produto criativo, para esse diferencial competitivo, pensar qual é o plano de marketing que eu tenho condição de desenvolver, de investimento, de mídias, se é digital, se é em mídia tradicional, né? Chegar no rádio, na TV, e como e quando eu vou começar a promover o meu destino. Porque sem essa promoção, a gente não consegue aumentar a atratividade e a competitividade. Então, para você que está olhando, né, para a sua cidade, é importante olhar os conceitos de marketing de cidade. Como é que a minha cidade é vista fora dela? E como a gente, de dentro dela, pode falar dela para o mundo inteiro ouvir? E aí tem exemplos maravilhosos, né, de comunidades indígenas, de turismo de base comunitária, de comunidades quilombolas, que vem traduzindo muito bem essa valorização e essa criação de conteúdo ligado à criatividade, até, eu diria, uma certa exclusividade de tradições que o turista não sabia que existia, né? Então, eu vou visitar uma comunidade indígena, mas qual é o diferencial daquela comunidade? Qual é a experiência que ele vai ter? Eu vou visitar uma festa religiosa tradicional numa cidade do interior de São Paulo, e que tipo de experiência ele vai ter nessa festa? Qual é o diferencial dessa festa? Então, esses conteúdos cada vez mais interativos, né, e por isso a participação local é importantíssima, é que vão trazer essa condição, né, de se criar uma força de promoção para esse destino, até para poder, muitas vezes, justificar os investimentos nos outros eixos de segurança, de mobilidade, de acessibilidade e sustentabilidade. Agora, para você que trabalhou, né, que criou planos exclusivos de todos esses eixos e chegou ao final dessa etapa, qual é o maior desafio? Colocar em prática todo esse planejamento. Então, é ter esse compromisso da governança, garantir esses investimentos, conseguir viabilizar as contratações, isso é um desafio muito característico do gestor público, mas, acima de tudo, com base nesse plano, nesse documento, criar alguma estratégia de definição de prioridades, né? De repente, avançar no nível de planejamento tático e desenvolver alguns canvas junto com a governança para facilitar, né, a partir da ferramenta Canvas, que é de planejamento tático e estratégico, facilitar esse modelo, né, desse projeto de inovação, de como ele vai se desenvolver. Então, é importante ter aliado à implantação desse plano a presença de alguns especialistas, de consultores, de profissionais da área de turismo, de profissionais experientes, para poder conduzir a implantação desse plano para as próximas fases, que envolvem justamente essa definição detalhada desses programas e projetos, a contratação e o acompanhamento da execução. Tudo isso feito, é hora de começar a buscar o cumprimento, e aí, cumprindo essa cartilha de DTI, conseguir esse reconhecimento, né, através do Ministério do Turismo, através das instâncias aqui no Estado de São Paulo, como a Secretaria de Estado de Turismo, esse reconhecimento de que o seu destino é um destino turístico inteligente. E, a partir desse reconhecimento, saber que esse diferencial, ele então é um diferencial que agora incorpora aí o rol de atratividade do seu destino. Não sei se vocês têm perguntas, vai ficar aqui o nosso chat do webinar aberto para vocês enviarem perguntas. É sempre uma alegria poder falar, né, desse planejamento do turismo e finalizar aqui o nosso encontro falando para o gestor municipal, ou para o gestor local, ou para a governança, que vocês não estão sozinhos. Existe hoje no mercado boas soluções de consultoria já pensadas para a implantação de destino turístico inteligente, e que vocês busquem muitas vezes também esse apoio de profissionais especializados para apoiá-los no desenvolvimento desse plano de DTI. E assim eu tenho certeza que com muito compromisso, com uma liderança muito efetiva e principalmente com conhecimento
técnico, né, desses 9 eixos, vocês vão ter muitos êxitos na implantação do DTI. Depois voltem aqui no nosso chat para contar a experiência de vocês, de como é que tem sido o desafio aí de implantar o DTI na sua cidade, tá bom? Eu fico à disposição, vocês têm aí o canal do chat para me enviar perguntas, e foi uma alegria estar com vocês aqui, espero ter ajudado aí a trazer um pouco à tona essa temática do destino turístico inteligente. Até o nosso próximo encontro.